Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o terceiro vídeo dessa sequência de projetos que eu estou postando no YouTube aí, depois que eu adquiri a impressora 3D. Então, estou fazendo esses projetos próprios, né? Para aprender e praticar aí a parte da impressão, dos acabamentos, né? Então, como é tudo novo para mim no sentido de ter a impressora e pensar num projeto e produzir e dar um acabamento, então para mim é uma novidade. Estou aprendendo os parâmetros da máquina e os tipos de acabamento, como fazer com as canetinhas que eu comprei ou com o próprio pincel e tinta acrílica, né? Então para mim está sendo tudo um aprendizado, mas basicamente o primeiro projeto foi esse suporte de celular, que eu fiz ele para ser bem leve, bem simples, para gastar pouco material, né? E gostei bastante do resultado, da impressão, do acabamento, né? A parte das linhas de construção, né? Das camadas de construção que fica aparente e depois o acabamento com as canetinhas, né? Então eu gostei bastante do resultado, uso todo dia. Antes de ter o suportinho eu apoiava o celular em qualquer lugar e agora hoje eu ponho ele num suportinho bacana, então está sendo bem eficiente. E é um projetinho próprio. Eu sei que tem infinitos suportes aí para baixar prontos na internet, mas o bacana, a ideia é essa mesmo, é fazer os próprios projetinhos, né? A minha intenção com a impressora era exatamente essa, né? Desenvolver projetos próprios e estar testando, né? Aprendendo, se aprofundando mais com impressão 3D, com acabamentos, né? Esse aqui foi o segundo projetinho, que foi o busto do Sub-Zero. Nesse cara aqui eu usei IA, né? Eu usei inteligência artificial para fazer o principal do modelo, né? E diferente do outro, que foi um aprendizado também, eu usei as canetinhas acrílicas, mas usei pincel também para dar vários tons, né? Então usei três tons de azul e fui espalhando, preenchendo. Então já melhorou um pouco mais aí de uma pecinha, um projetinho para o outro, né? Então esse cara aqui eu curti bastante. Para quem não viu, gerei esse busto por impressão, por inteligência artificial, né, por IA. Depois eu editei com alguns programas 3D, então eu deixei ele oco, separei aqui a parte da máscara, né, e fiz aqui a parte dos encaixes da partezinha eletrônica, né, o soquete com as pilhas, a chavezinha liga e desliga, né. Então foi bacana, foi um desafio até, na verdade, né. Porque o programa, tem vários programas para fazer modelos com inteligência artificial, né? Então, do jeito que eu consegui fazer e editar, também foi um aprendizado, né? Então, o resultado final eu gostei bastante. Deixa eu até desligar ali um pouco da luz para ver, para enxergar um pouco melhor. Acho que dá para ver um pouco mais, né? Então esse aqui foi o segundo projetinho. E aí veio esse terceiro projeto agora, né? Deixa eu acender de novo. Então esse é o terceiro, não muda muita iluminação, né? Muda pouca coisa. Então esse cara aqui foi o terceiro projeto, que foi o mascote do Palmeiras. Para quem é corintiano aí, ó, vou dar de presente. Pode só dar um alô aí nos comentários, só deixar os dados que eu mando por correio. Esse cara aqui foi o terceiro projeto, então, gostei bastante do resultado, senti uma melhora nessas três etapas aqui. Esse cara aqui eu também utilizei inteligência artificial, IA, para o modelo principal, né? E editei com outros programas para ajustar alguma coisa, ajustei o cabelo, um pouco do shape, separei os braços, né? Pinei para encaixar com pino, deixei a peça oca. E fiz alguns ajustes. Coloquei aqui o escudo antigo do Palmeiras, né, que eu achei que ficava um pouco mais harmônico nessa peça aqui, né. E gostei bastante do resultado, senti uma melhora, tá? Claro, eu que fiz, eu tô falando, é legal. Quem viu gostou bastante também, né, mas é importante que eu sinta essa melhora, né. Que a gente vá progredindo, né, porque a intenção é essa, é fazer uma peça bem profissional, né, bem acabada, com a ideia de produto final, né, com a ideia de um produto comercial, né. Então,
A ideia é essa, é avançar e evoluir na parte de impressão, nos ajustes, nos parâmetros, né? E depois no acabamento. Então, esse cara aqui, como eu havia dito, fiz com IA, com inteligência artificial, e a base eu modelei. Então, a base e o login aqui eu modelei, fiz o encaixe, né? Então, assim, gostei bastante da peça, ficou bem legal, bem acabada. Claro que ainda dá para ver algumas linhas e tal de construção, lixei ela bastante, né? Mas também eu estou aprendendo que até na pintura ela marca, né? Então tem formas de pintar para não deixar as marcas do pincel, né? Então tudo isso aí a gente vai aprendendo aos poucos, né? Mas um ajuste, esse vídeo na verdade, nos outros eu fiz como time-lapse, né? Botei para rodar as etapas de como foram feitos esses dois projetinhos, né? Do custo e do suporte. Esse cara aqui eu estou fazendo diferente, estou explicando, falando um pouco mais, né? Do projeto e não vou entrar muito nos detalhes de construção, de parâmetro, né? Estou falando de uma maneira mais generalizada, né? Nos próximos projetos, tenho pretensão de falar os parâmetros que eu usei, quais foram os ajustes, né? Acho bacana isso aí para compartilhar com o pessoal que tem impressão, que tem impressora, que imprime, que faz esse tipo de projeto, acho bacana compartilhar, né? Mas uma ferramentinha que eu usei, um ajuste, uma regulagem, né? Foi o que na minha impressora chama passar o ferro, né? Então, aqui na plaquinha e na tampa da base, eu usei esse recurso e deixou muito liso mesmo. Parece uma gravação, um corte a laser numa chapa acrílica, de tão liso que ficou. Então, eu achei muito legal, fantástico assim o acabamento, né? E vale compartilhar, porque a minha impressora tem N tipos de impressora no mercado, né? E cada um com seu custo, né? Então a minha é uma N-Cubic Cobra S1, né? N-Cubic Cobra S1. E ela tem um custo-benefício muito bom. Eu estou postando esse vídeo aqui, eu comprei ela em novembro de 2025, novembro do ano passado, né? Para quem está vendo esse vídeo posteriormente. Paguei nela 5.900 mais ou menos, né? Tem ela mais barata na Shopee, tem uns caras que vendem até 4.800, né? Mas eu quis comprar num lugar de confiança, então paguei um pouquinho, um preço mais certo, mais na média do mercado mesmo, né? Para ter segurança. Então uma máquina é de uns 5.900, mas o custo-benefício dela é muito bom, porque ela é fechada, trabalha com outros materiais. Esse aqui eu imprimi com PLA, que é um material mais voltado para a estética, né? Não tanto para mecânica, para resistência, mas para estética mesmo, né? Mas pelo custo da máquina e pelo resultado dela, que ela entregou, eu achei maravilhoso. Eu estou curtindo muito essa impressora, tá? Como eu falei, esse aqui é o terceiro projetinho, próprio projeto personalizado que eu fiz. Fiz outras impressões para o meu filho, fiz várias impressões, vários brinquedinhos para ele, para testar, para aprender a mexer na impressora, né? Mas esses caras aqui foram projetos próprios que eu fiz pensando em, mais uma vez, aprender com a impressora, mas também aprender a fazer os acabamentos, as pinturas, né? Então, assim, achei legal, achei bem bacana o resultado, tá? E aí, para um quarto projeto, para o próximo projeto, aproveitando que meu filho ainda brinca, né? Pequenininho e brinca com os brinquedinhos dele, a ideia do projeto é fazer um kitzinho, né? Um kitzinho de um conjuntinho, um brinquedo, que é um kit, né? De uma ideia que a gente já brinca bastante com ele, de caça, de aventuras, de detetive, que a gente faz em casa ou nos parques, de esconder coisinhas e fazer mapinha para ele achar. É uma coisa que a gente já faz, já brinca, mas de uma maneira simples. Então eu quero fazer um projetinho, pensando nesse tipo de brinquedo, né? Para ele mesmo brincar, né? Então nesse quarto vídeo, nesse quarto projeto, eu vou fazer diferente. Nesses dois primeiros eu fiz time-lapse, bem rápido, bem curto, o passo a passo. Nesse cara aqui eu estou explicando um pouco mais, né? E no próximo vídeo eu vou fazer vídeos separados no desenvolvimento de cada brinquedo, de cada peça, né? Então vai ser uma maneira diferente, mais dinâmica talvez, né? E também para eu entender aí a parte dessa dinâmica de produção de vídeos, de como o pessoal acaba curtindo mais, né? Então, esse eu não acendi ainda, eu já estou acabando o vídeo e nem fiz o principal, que é ligar a peça, né? Então esse cara aqui, eu dividi ele, a base, a peça ficou oca, os braços pinados e a cabeça à parte, né? Estou mostrando algumas imagens para vocês, alguns
um vídeo, umas imagens aí para agregar, né, no entendimento da peça, né. E usei módulos LEDs, diferente do Sub-Zero que eu usei LED pipe, né, eu usei uns LED pipezinhos com essas pilhazinhas, né, e a chavinha liga e desliga. Esse cara aqui eu usei módulo LED. Então, deixa eu só ligar o bichão aqui, ó, bichão cara de mal, B10, né, ficou com cara de maligno. Eu vou apagar a luz aqui para ver legal, acho que vai até estourar, vai ficar estourado, mas, bom, espero que dê para ver. Então acende aqui as letras, né, campeão desde 1914, acende aqui a cruz, né, do escudo, e os olhos aí ficaram vermelhos, né, porque eu pintei de canetinha por trás dessa chapinha, eu usei uma chapinha, um difusorzinho, né, essas pastas que tem de organizador de folha sulfite. Então eu recortei, colei por trás, e se no olho eu não consegui colocar chapinha, foi difícil de colar, eu acabei usando resina araldite, né, epóxi. Então eu preenchi com resina araldite e pintei de vermelho por trás. Então esse foi o resultado. Achei muito legal, muito bacana aí o modelo final. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na câmera, né? Mais ou menos o acabamento da peça. Vamos ver se dá para ver, né? Então achei que ficou bem liso, bem legal aí o acabamento, né? Foi uma evolução bacana do Sub-Zero para ele, né? Para esse terceiro projeto. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Achei bem liso. Claro que, mais uma vez, eu lixei ele bastante, né? Então, a impressão já saiu muito boa, já saiu bem lisa, mas eu lixei para melhorar ainda mais, né? Então, esse é o resultado, galera, da pecinha aí, ó. Parte escrita, né? Então é isso, galera. Esse foi o terceiro projetinho dessa série aí de projetos com a impressora 3D. E aí o quarto, como eu expliquei para vocês, eu vou divulgar aí mais a parte de cada brinquedo, né? De cada peça. E aí vocês vão acompanhar de uma forma diferente, né? Desses últimos três aqui. Beleza? Obrigado aí por ter assistido. Um abraço e até o próximo vídeo.